Vamos aí para a palavra. Depois nós vamos semear, depois nós vamos louvar. Pega aí a sua Bíblia. Nós estamos usando o livro de João, o capítulo 3. É a segunda mensagem. É a segunda mensagem do tema. É muito boa essa mensagem. Mortos versus nascidos de novo. Mortos versus nascidos de novo. E eu estou usando o livro de João, capítulo 3. Você que está aí pela rádio, fique firme aí, nos dê aí 40 minutos para esse recado ser dado para vocês. 92.1, 92.9, 94.5, nossos dois aplicativos, Facebook e o YouTube. João 8, 3, do 1 ao 8. Tema: mortos versus nascidos de novo. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus Cristo, que linda história narrada por João, escrita por João, dita por Jesus, falada por Jesus. Esse grande encontro de dois sábios, um com a sabedoria do céu, o outro com a sabedoria da terra. Que ensinamentos nós aprendemos nessa história? Meu Deus, ajude o teu povo, Senhor. Usa a minha vida, porque se o Senhor não me usar, se o Senhor não destapar os ouvidos dos que estão longe e dos que estão aqui dentro, será apenas mais uma palavra. Mas o Senhor destapar os ouvidos, inclinar o coração, não será apenas uma palavra, mas a palavra que vai mudar a história dessa pessoa. Meu Deus, eu oro para que o Espírito Santo, o que me convenceu de que tudo isto é a verdade de Deus absoluta. Meu Deus, estamos aqui como instrumento para ser tocado pelo nosso possuidor. Deus, usa a nossa vida para a glória do teu nome. E os santos gloriosos de Deus digam todos amém, e dá-lhe um grande aplauso ao nosso Rei da Glória, o poderoso Jesus. Glórias a Deus. Obrigado, meu amado irmão abençoado. Igreja de Papai Deus, santificados em Cristo, chamados para serem todos santos, separados para a salvação. E se você crê assim, diz amém. Amém. Nós estamos falando sobre novo nascimento,
Estamos falando sobre nascer de novo. Estamos falando sobre ser uma nova criatura. Estamos tratando do tema ressuscitados com Cristo. Novo homem, assentado com Cristo, vivificados, os nascidos do Espírito, os nascidos do alto, os nascidos de Deus, os homens em Cristo, os regenerados, os que foram gerados pela palavra e aqueles que se unem ao Senhor, que se tornaram um espírito com Ele. Tudo isso são sinônimos do novo nascimento. O que é o novo nascimento? De onde ele vem? O que produz? O que ele gera? Porque se você só fala do novo nascimento e não diz o que ele produz, quais são os benefícios do novo nascimento? Então, nessas mensagens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, acho que foram 11 ou 12 mensagens com essa. É 12, eu falei de manhã 8, mas já 2, que a gente faz parte 1 e parte 2, né? Já tem 3 domingos, então parte 1, 12, 13, mais ou menos, umas 14 mensagens que nós já pregamos sobre o nascer de novo, né? Passo rápido. E hoje nós estamos tratando de um assunto que fala sobre mortos versus nascidos de novo. Quando você fala sobre mortos, a mente humana, a mente de Nicodemos, e vai logo pensar que é uma morte de caixão, né? Uma morte de coroa de flores, uma morte de cal, né? Joga o calzinho em cima do corpo. Eu não estou falando dessa morte. Essa todos nós vamos experimentar. Espero que sim, né? Ou espero que não. Espero que o nosso Senhor venha e nos pegue vivo. Diz amém, irmão. Amém, amém. Eu espero que o Senhor... Vamos dar um aplauso por essa fala, irmão? Eu espero que o Senhor nos pegue vivo. Nós estamos apressando... Estava ouvindo uma mensagem nossa, que Pedro fala que nós estamos apressando a vinda de Deus. A vinda de Deus. Porque quando nós pregamos na quantidade de que pregamos aqui... estamos salvando, iluminando a terra e fazendo com que as ovelhas venham. Estava ouvindo um crítico, né, criticando a nós. Ele disse o seguinte: para que pregar se vocês creem na predestinação? Olha aí, para que pregar porque vocês creem na predestinação e na salvação, salvo uma vez, sempre salvo? Então são essas coisas que eu encaro, e você tem que ter resposta, né? Por que pregar que existe a predestinação? Nós pregamos porque existe a predestinação, porque aqueles que são predestinados só vão reagir por causa da palavra, por causa da pregação. Se não tiver a pregação, os predestinados não vão reagir. Por isso que nós pregamos, porque nós sabemos que do outro lado tem pessoas que vão falar a nossa língua e vão entender essa linguagem do reino de Deus, porque foram criados para isso. Por isso nós pregamos, amém? Esse é o entendimento. Mas vamos para o nosso tema aqui: mortos versus nascidos de novo. E eu disse esta manhã, nós começamos a analisar o livro, a carta de Paulo, né, aos Romanos, que nós vamos voltar lá, Romanos 5, 12, foi o que nós usamos, Romanos 5, 12, diz assim: por um só homem, né? Portanto, assim como por um só homem, Romanos 5,12, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Então, o pecado entra através de um homem. E nós, mas pastor, não foi Eva que comeu lá, que desobedeceu? Foi a pessoa que desobedeceu? Sim, mas só que a ordem foi dada para o cabeça, foi para Adão. Você que é o cabeça da sua casa, você que é o homem que Deus colocou para ser o cabeça da sua casa, não o ditador, mas aquele que tem uma missão, que a esposa automaticamente, porque ela é amada, não é difícil você se submeter, é mais difícil você amar.
Jesus não mandou a mulher a amar. Jesus mandou o homem amar. É mais difícil do que se submeter. E quando nós nos submetemos, por que a mulher se submete? Porque ela é amada. E quando ela é amada, ela se submete, ou ela participa da missão desse homem. Então, lá no Jardim do Éden, a ordem foi dada para Adão. Não teve nada de ordem para Eva. Deus chamou Adão e falou: e assim, 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 assim. Por isso que a Bíblia, Paulo narra esse acontecimento, diz: assim por um só homem. Mas ali teve dois seres humanos, Adão e Eva. Mas ele coloca só um. Por um só homem. Aqui ele está dizendo macho, o sexo, o homem. Porque geralmente a Bíblia, quando fala de homem, está tratando de gênero humano. Mas aqui, nesse contexto da entrada do pecado, ele está tratando de homem, figura masculina. Portanto, assim, por Adão, por um só homem, entrou o pecado no mundo. Deixa eu olhar para cá. Portanto, assim como por um só homem, não dois, entrou o pecado no mundo. E pelo pecado entrou o quê? A morte. Então, é o nosso assunto, é essa morte aqui. Você vê que Adão e Eva, eles desobedeceram, mas eles não morreram, eles não caíram duro, desmaiado, e houve lá um sepultamento nem de Adão nem de Eva. Mas diz que aconteceu vamos, igreja, aconteceu o que? Uma morte sem defunto, uma morte sem um cadáver, uma morte de alguém falando, de alguém comendo, de alguém andando, de alguém pulando, de alguém brigando. Então quer dizer que eu posso estar caminhando sobre essa terra e mesmo assim ser chamado de morto? Pode. Eu tenho pensado nesses mortos aqui, irmão. Eu tenho tido muita dó e eu tenho aprendido demais quando você entende a condição humana do mundo, de pessoas que não têm o novo nascimento. E isso você só não encontra lá fora, na droga, no álcool, no sexo, no tráfico. Você não encontra só lá fora morto, você encontra dentro das congregações. Pessoas, você encontrou a história de Nicodemos, era um homem que congregava. Mesmo assim, aquele homem não tinha nascido de novo. Então, quando você pensa na morte, por onde ela entrou, então aqui você tem o panorama, a porta de acesso da morte. Assim como por um só homem entrou a morte, entrou o pecado. Qual o pecado que ele cometeu? Assaltou, qual foi o banco? Foi a desobediência. Então, esse pecado aqui foi eles terem desobedecidos a Deus. Então diz que o pecado no mundo, pelo pecado. Cadê, irmão? Passou? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, tá bom. E pelo pecado a morte, para frente. E assim também a morte, assim também a morte passou. Então, a sentença que caiu sobre Adão, porque ele que foi o cara que fez a besteira, diz a palavra aqui, que assim também a morte passou para quem? Mas não existia nenhum outro. Você vê que aqui é uma profecia, não havia nenhum outro. Quando Adão peca e a morte passa, Paulo tem esse entendimento que essa morte que caiu sobre Adão e Eva, caiu sobre todos os homens que viriam após a procriação, né? A criação, né? Que veio toda de Adão. Então diz que passou, diga, essa morte passou, diga, a morte passou. Passou para onde? Para nós. Todos nós que estamos aqui hoje, nós estávamos nesse quadro aqui. Detesto igreja, gosto de cachaça, gosto de prostituir, gosto de maconha, gosto de droga, gosto de noitada, gosto de ficar bêbado, gosto de cigarro, gosto. Então,
sabe, esse gostar, esse querer essas coisas, não é porque a pessoa quer isso, ela não quer se destruir, mas ela está como? Está morta. Então, não pensa. Irmão, pelo amor de Deus, pensa comigo aqui. A gente tem que ter dó dessas pessoas. Eu vi um maço de cigarro na casa de uma pessoa. Aí eu peguei o maço de cigarro, olhei. Aí estava escrito assim: esse produto aqui causa câncer. Aí diz causa câncer na garganta, no pulmão, no fígado, nos dentes. E eu falei, meu Deus, é como você e eu estarmos na Avenida Brasil e fecharmos os olhos e falar assim, vou atravessar e não vou ser atropelado. Então, como pode alguém comprar, fumar uma coisa que está escrito ali que vai causar a ela uma morte física? Vai destruir o pulmão dela, vai destruir o coração, vai destruir os dentes. Tem gente que perde até o casamento por causa do cigarro, porque o parceiro não fuma e há uma briga sempre por causa daquele cheiro ruim. Mas por que a pessoa faz isso? Qual é a condição dessa pessoa? Está morta. Então, quando a pessoa está morta, nós temos que ter dó. Eu tenho dito com a minha esposa, eu não espero nada dos mortos, nada de quem está morto, de fazer alguma coisa boa para mim. Mas vocês que estão vivos para Deus, vocês que têm o novo nascimento, eu espero de vocês o melhor para a minha vida. Eu espero de vocês. O Deus do céu, eu espero de vocês. Mas dos outros eu não espero nada, irmão. Eu não espero nada. Vocês têm que reagir dessa mesma maneira. Não ficar esperando nada de quem tem a condição de morto. Então vamos para o estudo. E assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então diz que a morte chegou, a morte encontrou, a morte se estabeleceu nos homens. Então todos que vieram nascidos de mulher, todos vieram com a semente do pecado, que essa semente do pecado geraria no homem a morte. Então isto é fato consumado, ninguém foge disso. Se não houver o novo nascimento, nós vamos permanecer aqui. Morte passou para mim. Então, enquanto Jesus não entrou na minha vida, eu estava vivendo, andando, comendo, sabe, indo a alguns lugares, passeando, rindo, mas a minha vida era como se eu estivesse morto. Ou seja, morto para quem? Por que eu não me inclinava para Deus? Por que eu não queria saber das coisas espirituais? Porque a minha morte me cegou, Deus, tirou Deus da minha vida. Quando você vê pessoas na carne, você pode saber, essa pessoa está morta. Essa pessoa, o que guia essa pessoa é a carne. O que guia são os sentidos, os 5 sentidos, os olhos, o que ela ouve, o que ela come, o que ela cheira e o que ela pega. Então, esses são os 5 sentidos que guiam os mortos. Guiam os vivos também, mas os mortos são guiados só por esse. Entendeu? Então, eu só cheiro uma comida de olhos fechados, cheira, dá um cheirinho bom, mas está com veneno. Mas como você está morto, você só sentiu pelo cheiro agradável, você vai e come, porque você está morto. Então, vamos analisar agora essa causa da morte, né? Porque nós lemos lá em Gênesis, acho que foi em Gênesis, deixa eu ver aqui, eu não sei nem onde está, deixa eu ver, lembra aí, irmão? Gênesis 3, que eu não pus aqui. Gênesis 3, está aqui na Gênesis 3, versículo 3:6. 3:6, bota no 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, agradável aos olhos, e a árvore era desejável para dar entendimento. Então diz que aconteceu, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também
ao marido e ele comeu. Aqui foi um ato de desobediência. Essa coisa aqui, irmão, foi essa cena aqui que trouxe tudo que você passa na carne, todas as dores, sabe, dor na coluna, na cabeça, resfriado, trabalhar. Quem sabe que o trabalho foi uma sentença de Deus? A mulher foi ter dores de parto dobrada. Ao homem falou: você vai trabalhar, você vai ralar, você vai se arrebentar. Essa é a sentença. Ou seja, Deus me criou não para ser um vagabundo. Não. Ele me criou para desfrutar, irmão. Porque às vezes a gente trabalha tanto, que esquece de desfrutar da vida. E Deus criou o homem e colocou o homem para desfrutar. Aí o homem faz o quê? Erra, perde tudo, joga tudo fora. Ele não jogou o paraíso fora, ele jogou a gente fora do paraíso, irmão. Todos nós iríamos nascer ali, lá nesse jardim. Todos nós, o plano de Deus original era esse: todos nós ficarmos ali no jardim. Nascemos ali, vivemos ali, nada de dor, nada de dor de cabeça, nada de sogra perturbando, nada de ninguém não teria perturbação, não teria. Então, quando Deus criou tudo, criou o homem para ter, mas o homem fez o que? Tomou a decisão de desobedecer. Teve uma recompensa, né? Por isso que eu digo, pense bem antes de você não seguir a Deus. Pense bem antes de você não seguir a ordem de Deus. Fazer assim: eu quero fazer o que eu quero fazer. Você sabe quem faz o que quer fazer? Só quem está morto. Você não está morto. Então quem está morto faz o que quer fazer. Nós que estamos vivos, nós fazemos aquilo que está escrito. Você diz amém? Então vamos aqui fazer um paralelo do vivo, do morto e do vivo. De manhã nós falamos sobre que por causa da morte, por causa da desobediência, entrou o pecado. Você encontra isso em Romanos 3. Romanos 3. Me dê esse tempinho. Romanos 3, você que está aí pelas rádios, anote aí na sua Bíblia, grife aí o prejuízo de estar morto. Olha o que o homem se tornou. 3:10, como está escrito, Romanos 3:10. Não há um justo, nenhum sequer. Então, você pode ter chamado de bonzinho. Quem já te chamou de bonzinho? Fulano de tal, tão bonzinho, bacana. Você deve ter ouvido isso de alguém. Alguém falou para você que você é bom, que você é legal. Todo mundo já ouviu isso. Você é legal, mas não é tão legal, né? Porque a Bíblia diz, como está escrito, não há nenhum justo. Se não há nenhum justo, eu morto, eu posso tomar decisões injustas, né? Porque sem Cristo, morto no pecado, vivendo a carne, eu posso tomar decisões não justas, porque é a condição humana. Então ele disse: não há quem entenda, versículo 11, não há quem busque. Eu mostrei esse versículo 11 pela manhã, que se não há quem entenda, não há quem busque. Então esse apelo, quem quer aceitar Jesus é fraco, porque como que alguém vai aceitar Jesus se ele não entende e não busca? Por que não entende e não busca? Porque está morto. Então vamos lá, olha o que é o homem sem Cristo, sem o novo nascimento. Todos, diga que todos se extraviaram, diga todos. Então não tem ninguém que não se extraviou, todo mundo se extraviou, e se fizeram todos inúteis. Ou seja, eu sou um inútil, eu não posso produzir nada para me salvar, para me correr para Deus. Eu sou um inútil em relação ao céu, porque a minha posição era de morte. Então o morto é inútil. Você sabe, que você já deve ter visto algum defunto, deve ter visto algum cemitério, e você viu ali, está aqui,
deitado, já correu muito, foi corredor, sabe, já nadou. Hoje não está aqui, é inútil. Eu estou falando do defunto, um caixão, mas a nossa condição, mesmo vivo, sem Cristo, é a mesma condição de quem está no caixão, se relacionando a Deus, né? Você não quer nada de Deus, nada do que é justo, nada do que é verdadeiro, nada do que é honesto, nada. Você vê o mundo aí, irmão. É uma confusão, é uma pirataria, é uma enganação, é um roubo alheira, tira dinheiro daqui, rouba dali. Então ninguém tem piedade de velho, de criança, passa por cima, não tem jeito. Então é a condição humana sem Cristo. E todos se extraviaram, é 12, né, irmão? Todos se extraviaram e umas se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta, o que fala, as palavras deles. O que sai da palavra de quem está morto? Sepulcro aberto. Sepulcro aberto, irmão, é podre. É corpo em decomposição fedentina. Então diz que a nossa garganta é um sepulcro, ou seja, só sai coisa ruim. Sem Cristo, nossa boca não pode alguém que está em Cristo e continuar soltando coisas ruins. Jesus falou, da mesma fonte ou da mesma árvore não pode, né? Não pode, água doce e água amarga. Ou você é nascido de Deus, ou você ainda está morto nos pecados, nos delitos. A garganta deles é fofoca, é falar da vida dos outros, é matar o outro com a língua. Então tudo isto é a garganta de quem não tem Deus. Está abraçando aqui, está beijando, daqui a pouco está malhando. Então é assim, ó. É a garganta de quem está morto. É a consequência da vida do Adão que trouxe isso para a gente. Passa, irmã. Com a língua fala, urdem, engano, só fala de engano. Veneno. Olha o que tem a boca de quem está morto. Veneno de víbora está nos seus lábios. Meu Deus, o que é um veneno de uma serpente? Mata, né? Então nós temos policiamento na nossa boca para a gente não matar a pessoa, mesmo tendo um novo nascimento, e dar lugar para a carne e não soltar. Veneno de víbora está nos seus lábios. Meu Deus, me ajuda, Senhor. A boca, eles a têm cheia. Não é vazia, não, é cheia, sem Deus, ó, cheia de palavrões. É difícil a gente conversar com quem está morto. Às vezes você está conversando, 300 milhões de palavrões, sabe? Não sei que cultura é essa, onde que estudaram, onde que aprenderam, qual foi a faculdade, qual foi a universidade que só ensinou isto. Não é a universidade da escuridão, ou seja, a morte espiritual. Eles têm cheia de maldição. O que é maldição? Pessoas que falam maldição, pessoas que só vivem a reclamar da vida. Não tem um dia que diz, graças a Deus, tudo está bem. Mesmo não estando bem, tudo está bem. Deus tem o controle, tudo está bem. Então, a boca cheia de maldição, cheia de amargura, é boca de quem está morto. O que mais? São os seus pés velozes para derramar sangue. Corre para falar dos outros, corre para pegar o WhatsApp, para espalhar fofoca. Nos seus caminhos, o que há no caminho de quem está morto? Destruição. Olha isso, irmão, presta atenção. Destruição, miséria. Desconheceram o caminho da paz. Jesus é o nosso príncipe da paz. Não há temor de Deus. Quem está morto não há temor, não respeita Deus, não respeita a palavra de Deus diante dos seus olhos. Essa é a primeira condição do primeiro Adão, ou seja, de Adão pecou, ele trouxe esse prejuízo para a humanidade. Então você leu aqui 8 versículos bíblicos mostrando a condição do homem morto. Agora nós vamos olhar a condição do vivo. Primeiro diz que é pecador.
agora no capítulo 5, versículo 1, 5:1 de Romanos. A gente vai passar agora para a segunda parte. Romanos 5:1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos agora justificados. Ou seja, outrora pecador, agora justificado. Diga, justificados. Então, você viu, primeiro pecador, morte, abandonado, boca ruim. Aí começa o conserto, né? Agora eu estou justificado. Agora eu vou para a escola dos justificados. Versículo 9, irmão. 9. Diz assim: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue. Então eu disse essa manhã que essa justificação não é pelo batismo nas águas. As pessoas ensinam nas igrejas. Agora eu estava vendo uma igreja aí do pastor famoso, que eu não vou falar o nome, que eu não quero processo, que eu não tenho dinheiro para dar para eles. Estava batizando lá em Israel, no Rio Jordão. Aí estava lá batizando. No mínimo aquela pessoa que foi com ele para Israel já teve sido batizada na igreja dele lá. E estava de novo sendo batizado. E eles diziam assim: agora vocês vão receber o perdão e vocês serão justificados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pum, pum. Aí quando eles fazem isso, eles estão anulando isto aqui. Muito mais agora sendo justificado pelo seu sangue. Quando eu digo que a justiça vem pelo batismo nas águas, eu estou dizendo que isto aqui não valeu de nada. Nós não podemos profanar o sangue de Cristo. O sangue de Cristo é Ele que fez o trabalho da nossa justificação. Amém? Você recebe isso, irmão? Isso é uma glória para nós. Seremos por Ele salvos. Por Ele quem? Por essa justificação, pelo sangue, nós somos salvos da ira. Versículo 18, é 18, né, irmão? É 18. Pois, assim como por um só homem, por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá o quê? Não só te justifica, mas te faz você agora entrar no outro grupo, no grupo que recebeu vida. Irmão, Jesus falou: eu vim para que você tenha vida e tenham em abundância. Vida e vida em abundância. Segundo ponto. Lá no livro de Gênesis 2, 16, capítulo 2, versos 16 e verso 17. Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente, olha a sentença. E eles não acreditaram. Eu penso assim nessa cena. Eva, não sei o que era, não precisamos saber, pegou lá, olhou, estou vivo, e Deus mentiu, falou que eu ia morrer. Adão, olha que coisa gostosa que você estava pressionando, doido para comer, pode comer. Às vezes o cara, na nossa festinha, eu falo: pode comer o salgadinho que eu comi e não morri, né? Aí eu falo com vocês. Então a Eva deve ter falado: pode comer, eu não morri. Aí Adão: não morreu? Ah, manda para cá que eu estou doido para comer também. Então olha aqui, ó. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então qual foi a sentença? Morrer. Paulo repete isso em Romanos 5,12. Nós já lemos, mas põe lá, irmão. Portanto, assim como só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então veio a ordem de Deus: se fizer, vai morrer. E eles fizeram. Como eles não viram a morte física, é assim. As pessoas ficam brincando com Deus.
essa besteira, negócio de igreja para pobre, para velho, sabe? Gente atrasada, Jesus não existe. Irmão, Jesus existe. Tudo que está escrito aqui, 90% já se cumpriu. Tudo que está aqui. Aqui só falta 10% a se cumprir. O resto já se cumpriu. Tudo que está aqui já se cumpriu, irmão. Vai se cumprir. Ou as pessoas acreditam ou não acreditam, vai se cumprir. Então, segundo ponto, nós morremos. Comer, morre. O que o apóstolo Paulo fala sobre a vida? Efésios capítulo 2, versos 1. Já lemos bastante também sobre esse verso. Falou que nós morremos, né? Adão desobedeceu e aconteceu o que conosco? Morremos. E o que Jesus fez? Ele vos deu vida. Ou seja, Adão nos matou, Jesus veio e nos deu vida. Como estávamos? Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Irmãos, há um príncipe que atua no mundo, irmãos. Hoje eu acordei, às 5h15 da manhã. Havia uma batalha a ser travada logo de manhã na minha vida. E eu falei: Deus, em nome de Jesus, eu paraliso todas as forças do inferno que vão tentar me atrapalhar esse dia. Que já tinha um trabalho preparado para me atrapalhar. E comecei a orar, 5h15 da manhã, comecei a clamar a Deus, a profetizar. Eu sei, irmão, sei que desbaratou tudo ficou em paz. Até então, até cheguei aquele que eu se zoeira aí, mas os abençoados são da paz, né? Então você vê, o mundo espiritual está debaixo da ordem de quem? De um príncipe. O príncipe fala na carne deles, como falava na tua. O príncipe da potestade do ar, ele falava na minha carne. Tá fazendo o que aí, pá? Vai para lá, pá. Vai lá para as boates, vai para lá, vai para cá, se droga, olha aí a cocaína, olha aí a maconha, e bebe, e vai. Overdose, caí desmaiado, fiquei quase 26 horas dormindo, desacordado. Porque quem me guiava? O príncipe. Aí ele veio e me deu vida. Romanos, capítulo de número 5. Romanos 5. 17. Diz assim, que hora que é? Se pela ofensa de um, quem foi esse um? Quem foi esse um, igreja? Adão. E por meio de um só, Adão, reinou o quê? Governou. A morte governava a nossa vida, irmãos. Eu não sei se você entende o que você está ouvindo hoje, irmão. A morte governava a tua vida, irmão. Você se inclinava para as coisas que iriam te matar cedo. Você gostava daquilo que estava destruindo o teu corpo, destruindo o templo do Espírito Santo. E você não sentia nada em fazer, porque você e eu estávamos mortos. Se pela ofensa de um, ou seja, Adão ofendeu a Deus, que quando nós desobedecemos a Deus, nós estamos ofendendo a Deus. Estamos dizendo: tu não és esse Deus todo que eu vou me curvar, que eu vou acreditar em tudo que você falar eu vou fazer. Eu faço uma coisa, a outra não faço, porque você sabe. Não ofenda a Deus. Se pela ofensa de um, Adão, e por meio de um só, reinou quem? E agora, irmão? Muito mais os que recebem a abundância. Aqui, olha o povo que recebeu a abundância da graça aí, nós recebemos a abundância da graça, recebemos o dom da justiça, e nem por causa desse dom nós reinarão como
em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Versículo 18, versículo 21, perdão, irmão. 21, põe no 21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, aqui primeiro você leu que o pecado, a ordem foi: se comer, morre. E ele comeu, morreu, e a morte passou a todos os homens. E diz que Jesus veio e nos deu vida, que nós lemos isso em Efésios 2:1 e agora em Romanos 5:17 e 5:21. Agora vamos ler mais uma passagem. Parte C. Me fez inimigo de Deus. Romanos 5:10. 5:10 de Romano. Olha lá. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então diz aqui que nós éramos inimigo. Põe lá na palavra inimigo, irmão, no começo do versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, quando que eu era inimigo de Deus? Quando você e eu tínhamos a garganta que só falava besteira, não há bem nenhum. Lá em Romanos 3, aquela lista dos 10 versículos, né? Garganta, não entendia, extraviado, inútil, sepulcro aberto, boca só sai veneno de víbora, sabe? Boca cheia de maldição, de amargura, pés que correm para fazer fofoca, para inventar calúnia da vida dos outros, caminho só destruição. Então essa era a nossa posição. E ali, quando nós agíamos assim, nós éramos o quê? Inimigos de Deus. Pastor, e agora? 2 de Coríntios. Irmãos, que eu fiz a oração hoje, minha calça está caindo, a minha barriga diminuiu. Minhas calças estão caindo, Cláudio. Quem fez a oração por mim? Minhas calças estão caindo, estava apertada de manhã. Meu Deus, tão rápido. 2 de Coríntios 5, 18 e 19. Inimigos, agora. Ora, tudo, irmão, tudo provém de Deus. Como é que nós éramos inimigos agora, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Versículo 19, 18, né? A saber que Deus estava em quem? Está vendo? Cristo é Deus, Deus é Cristo. Deus estava em Cristo e fez o quê? Reconciliando consigo o mundo. Que mundo, irmão? O mundo das ovelhas, os eleitos de Deus. A saber, Deus reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas. Por que ele não pode mais imputar? Porque ele derramou o sangue para perdoar. Como que alguém quis falar: eu derramo meu sangue para perdoar vocês e agora eu vou imputar pecado em vocês? Se eu lavei vocês, vocês estão lavados. Se eu purifiquei vocês, vocês estão purificados. Irmão, dê glória por isso, meu irmão. Dê um glória por isso. Isso aí é maravilhoso demais. Não imputando aos homens as suas. Então, o que nos aconteceu? Morto, inimigos de Deus. Vivos, reconciliados com Deus. Morto, pecador, reconciliados com Deus, voltando para Deus, justificado. Quando estava na morte, a morte, o pecado nos matou, e agora com Deus, Ele nos deu vida. Então você vê o que nos aconteceu. Ponto D. O pecado me fez corruptível, me corrompeu, me destruiu.
Isso você encontra em 1 de Coríntios 15, 53. 1 de Coríntios 15, 53 e 54. Vamos terminar, vamos louvar. Porque é necessário, viu? Quem você lembra dessa palavra aqui? Lá Jesus falando com Nicodemos, lembra disso? É necessário o quê? Olha aqui, porque é necessário, vai ter que acontecer que este corpo, como é? Corruptível. Por que ele se tornou corruptível? Por causa do pecado de quem? De Adão. Quem só tem o primeiro Adão, o corpo é corruptível. E se revista da incorruptibilidade. E o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo que é corruptível, por causa do pecado, fez isso na gente, se revestir de incorruptibilidade, papai, e o que é mortal, este corpo aqui, a gente tem medo de morrer, irmão. Todo mundo tem medo de morrer aqui. Eu não tenho medo de morrer. Dá uma dorzinha aqui, todo mundo corre para a UPA. Todo mundo corre para os seus hospitais da vida. Todo mundo vai tomar um remedinho. Todo mundo vai fazer uma dieta. Todo mundo para de fumar. Todo mundo para de beber. Todo mundo para. Na hora. Sente o cheiro da morte rapidamente. E o que é mortal, ou seja, esse corpo, se revestir. De que ele vai? De que vai ser? Você acredita nisto, irmão? Não, por favor. Vocês acreditam que esse corpo que é mortal vai se revestir dessa imortalidade? Aí quando isto acontecer, aí vai se cumprir a palavra que está escrita. O que está escrito? A morte foi engolida. Acabou a morte, acabou. Quando esse corpo, este aqui que nós temos, que você tem, aquela passagem de Filipenses, né? Ser transformado num corpo de glória, aí vai acabar a tragédia da morte. Acabou a tragédia. Por enquanto, esse é o mal que nos tira o sossego. Tira ou não tira, irmão? Aí é um filho que fica doente. Ai, meu Deus, vou perder meu filho. Ai, uma mulher, uma mãe, meu pai, sabe? Isso nos atordoa, mas isso um dia vai acabar. Vai acabar, diga, vai acabar. Para os eleitos de Deus, vai acabar. Nós estamos no caminho, diga, eu estou no caminho. Estou no caminho. Tragada foi a morte pela vitória. Acabou. Aí acabou a sentença. Agora vamos para me fez corruptível. E nesse mesmo versículo nós lemos que a vida te trouxe a incorruptibilidade. Ou seja, vai haver uma transformação. Breve nós vamos provar disso. O último ponto agora, Romanos 5,18. Romanos 5,18. E terminamos. Que diz lá, irmão? Romanos 5,18. Deixa o velhinho. Diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por meio de um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Então, o que a morte trouxe? A morte trouxe condenação. O pecado trouxe condenação. E agora, pastor? Efésios 2, 8 e 9. Terminamos. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos. A morte trouxe condenação. Mediante a fé, isto não vem de vocês, é um dom de Deus. Não é de obras para que ninguém se glorie. Então, agora nós estamos salvos. Outrora nós estávamos condenados. E agora nós estamos salvos. Último versículo, 2 Timóteo 1, 9. E Zé Fini. 2 Timóteo 1, 9. Que nos salvou. É isso? 2 Timóteo. Passei uma aqui. 2 Timóteo 1, 9. Que nos salvou. Como é que nós estamos?
Vamos, igreja. Ele nos salvou. Diga, eu já estou salvo. Porque ele já te salvou. O sangue foi por você. Então você já está salvo. Que nos salvou. E fez o que mais? Chamou? Aí você foi chamado por Deus? E por que as pessoas falam assim, eu não quero mais ficar na igreja não, pastor, eu vou para casa, sabe, eu não quero mais saber de igreja, porque eu vou ficar em casa. Ué, mas a Bíblia diz que quem é que chama? É Cristo. Como é que as pessoas abandonam o Senhor? Que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas, viu? Não tem nada de obras nossas, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, quando? Antes dos tempos eternos, e é manifestada agora pela aparência de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual não só destruiu, Jesus destruiu a morte, irmão. O único que saiu da sepultura é Jesus. Ele destruiu a morte, e os seus seguidores têm a promessa dessa vida também, irmãos. Irmãos, creia nisto, por favor, creia nisto, por favor, creia nisto. A qual não só destruiu a morte, como trouxe. Ele não só destruiu a morte, ele trouxe o quê? A luz. O que mais ele trouxe? Irmãos, preste atenção nisso, Cezinha, olha aqui. Ele trouxe, para trás, irmão, por favor, para a gente terminar. O qual não só destruiu a morte, quando ele ressuscita, ele acabou com a morte. Ele acabou com a morte, falou, acabei com a morte, eu tenho poder sobre a morte, acabei com a morte. O qual não só destruiu, ele destruiu, Jesus já destruiu a morte. Agora, como trouxe, o que ele trouxe para nós? A luz. O que mais ele trouxe para nós? A vida. O que mais ele trouxe para nós? Quer dizer o que, irmão? O que quer dizer isso aqui, irmão? O que quer dizer isto aqui, família bendita? Que você e eu somos o quê? Imortais igual a Papai Deus. Por quê? Porque esse corpo que é de terra vai morrer, mas a Bíblia diz que nós temos uma casa já preparada pelo Senhor, que é um corpo novo. Ah, meu Deus, que bom. Imortalidade mediante o Evangelho. Acabou? Aí Paulo diz, para o qual fui designado pregador e apóstolo e mestre. Irmão, creia nisto, irmão. Irmão, por favor, creia nisto. Creia nisto, irmão. Irmão Luiz, creia nisto. Creia nisto, irmão José. Creia nisto, creia nisto. Creia nisto, por favor. Isto vai lhe fazer bem, você crê nisto, que ele trouxe a luz, que ele trouxe a imortalidade, que ele trouxe um corpo incorruptível e se chama o novo nascimento.